Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje irei gravar a aula de número 5 e 6 para a gente encerrar esse assunto sobre os hidrocarbonetos. A princípio a gente vai ver como está representado o benzeno, ou também conhecido como anel aromático. Então o benzeno, observem que é formado por 6 átomos de carbono alternando as ligações duplas, dupla simples, dupla simples. Pode ser representado assim ou sem eu colocar os átomos de carbono e hidrogênio, que seria dessa forma. Tá? Então, tem a cadeia fechada e essa ligação aqui que está dentro da cadeia fechada representa uma ligação dupla. Então, nós temos dupla simples, dupla simples. E onde está o carbono? Cada encontro de reta tem o carbono. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou também pode ser representado assim. É muito comum cair no vestibular esta representação aqui para o benzeno. Então, tem os 6 átomos de carbono e tem dupla simples e dupla, tá ok? Agora a gente vai ver como é que dá nome aos benzenos com apenas um anel aromático. Então olha só, o que nós temos aqui, Aqui, quem é esse carinha aqui? Benzeno. E esse carinha que está do lado de fora da cadeia fechada é o metil. Como é que eu dou o nome? Lembra que comece sempre pelo radical. Então vai ficar metil, benzeno. Se eu tiver 2 radicais, você vai ter que numerar. Começa pelo radical mais simples. Como são iguais, tanto faz. 1, 2. Lembra que você vai escolher o sentido sempre que chegue mais rápido no outro radical. Se eu escolher aqui, o percurso é mais longo, então estaria errado. 1,2 dimetil. Esse di quer dizer 2-metil. E dá o nome aqui, que é o benzeno. Esse orto aqui, tá vendo essa parte que tá azul? Eu poderia chamar de orto-metilbenzeno. Quando que eu uso o orto? Você vai fazer esse aqui, Tem o radical. O primeiro carbono que vai andar é o orto, o segundo o meta e o terceiro para. Do outro lado a mesma coisa, orto, meta e para. Então observe que a gente vai ter 2 orto no benzeno e 2 meta. Olha aqui embaixo, Então tem o benzeno, como são 2 radicais, tem que numerar. Então o sentido mais próximo é vindo aqui, nesse sentido. Opa, então já tem uma posição do metil, 1 e 3. Então vai ficar 1,3 dimetil, lembrando novamente que esse di quer dizer que são 2-metil, benzeno. Ou posso chamar assim também, Lembra, andou um carbono é orto, andou 2 é meta. Meta, metil, benzeno. Agora aqui, 1, 2, 3, 4. Então fica 1,4 dimetil, benzeno. Ou está na posição para, né? Andou um carbono orto, meta, para, metil, benzeno. Vou deixar esse exercício aqui para vocês estarem fazendo. Só que antes disso, cuidado aqui na questão, na alternativa C. Nós temos o metil e aqui é um etil, aqui nós temos o Czinho, São 2 carbonos do lado de fora da cadeia fechada, mas estão juntos. Aí é o etil. Como é que eu vou numerar isso aqui? Comecem sempre pelo radical mais simples. Então vai ficar 1, 2, 3. E vem em ordem alfabética. O etil vem primeiro, então fica 3-etil. 1-metil, benzeno. Tudo bem? Vamos agora para a aula de número 6. Essa aula, galerinha, é só para falar se o hidrocarboneto é um alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclanos ou ciclenos. Tá? Isso só é válido para os hidrocarbonetos de cadeia aberta normal, que não tem ramificações. Tá? Então, olha só, quando será um alcano? Quando a quantidade de hidrogênio for 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. Então, se eu tiver 4 carbonos, quantos hidrogênios eu vou ter? Vou ter o dobro de carbono, se eu tenho x, aqui vai ser 2 vezes x, mais 2. Então, vai ser o quê? Se eu tiver 4 aqui, o hidrogênio vai ser o quê? 2 vezes 4, 8, com mais 2 vai ser 10. O alceno, se eu tiver x carbonos, qual vai ser a quantidade de hidrogênio? 2 vezes x. Então, a quantidade aqui de hidrogênio vai ser o dobro de carbono, quando for um alceno. Quando for um alcino, se eu tiver x carbono, a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro de carbono, 2 vezes x é o dobro, menos 2. Tá? E aqui tem a fórmula. Então aqui nós temos a classificação dos hidrocarbonetos, fórmula estrutural e a fórmula geral, que seria a fórmula molecular do composto. Vamos ver na prática como é que funciona isso. Determine em alcano, alceno ou alcino. Observem que o dobro a quantidade de carbono é 8. O dobro de 8 é 16.
6. Ah, então o hidrogênio é o dobro de carbono. Onde eu tenho isso? No alcano, no alceno ou no alcino? Observe que é no alceno. Quando eu tenho X carbono, o hidrogênio vai ser 2 vezes X, ou seja, o dobro do carbono. Então, aqui na alternativa A, na questão A, é 1 alceno. Olha na B. 7 carbono, 7 carbono. O dobro de 7 é 14, só que aqui tem 12, então é o dobro menos 2. Onde que eu tenho um dobro menos 2? No alcino. Observe que nessa questão já coloquei se é um alcano, alceno ou alcino. Então é um dos três. Por quê? Se eu pensar aqui no ciclano, o ciclano ele tem a mesma fórmula do alceno. Então se eu não tivesse determinado aqui, eu não saberia dizer, por exemplo, aqui na A, se é um alceno ou se é um ciclano. O cicleno, ó, também tem a mesma forma do alcino. A diferença é que aqui é cadeia aberta e aqui é cadeia fechada. Aqui eu tenho a fórmula, que é mais fácil. Ó. Determino em alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano ou cicleno. Observe que eu tenho uma cadeia aberta. Não tem ligação dupla, é alcano, ó, por isso que tem um AN. Não tem ligação dupla. Quando tem ligação tripla, ó, o IN. Lembra? Ó, o AN, ligação simples, o EN quando tem ligação dupla e o IN quando tem ligação tripla. Tá? Aqui é cadeia fechada, ó, não tem ligação dupla, é o que? Um ciclano. Qual seria a forma desse carinha? Seria X carbonos, olha quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então vai ficar assim, ó, 6 carbonos e a quantidade de hidrogênio. O que eu sei? Ó? É um ciclano. A quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono. Então, se eu tenho 6 carbonos, aqui eu terei 12 hidrogênios. Agora aqui seria o quê? Seria seria um cicleno, ó, porque tem ligação cadeia fechada e tem ligação dupla. Então, cicleno, ó, em quer dizer dupla. Qual é a fórmula desse carinha? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual a quantidade de hidrogênio? Observe que, para os ciclenos, a fórmula do composto é, se eu tenho X carbono, o hidrogênio vai ser o dobro de X menos 2. Então, o dobro de 5, 10. Menos 2, 8. Ok? Tentam fazer aí para os demais. Então é isso, galera. A gente vai encerrar nosso assunto sobre os hidrocarbonetos.